Olá, olá, queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Bom dia, né? Bom dia. Vamos então realizar hoje a correção da prova? Sim, vamos rever, né? Os exercícios que caíram na sua prova e você agora terá a oportunidade de compreender talvez aquilo que você não tenha conseguido acertar, tá? Então, assim, prepara seu material, anota, confere, presta atenção, tá certo? Vamos lá? Vamos começar? Bom, então eu trouxe aqui o texto, né? Primeira coisa que você deve ter se deparado lá na prova foi com esse texto. Vamos fazer a leitura dele? E esse texto fala o título, né? Perdidos no ciberespaço. Então começa assim. Ei, você que está lendo esta página, digo, este monitor. Você do outro lado da tela do computador. Eu preciso da sua ajuda. Pode ficar tranquilo, não sou nenhum marginal. Sou um escritor perdido. Um cara quase normal. Por favor, não vá embora. Por favor, não clique em nada. Não mude de site agora. Leia a história até o final. Veja o meu drama, amigo ou amiga. Estou perdido na internet. Fui fisgado pela rede. Não encontro a saída. Abre-te, página. Abre-te, sésamo. Valha-me, São Longuinho. Eu já dei meus 3 pulinhos, mas não consigo me achar. Não fique me olhando de lado com cara desconfiada, pensando, que cara maluco. Tente me ajudar, tente me explicar, que lugar é este aqui? E quando eu digo aqui, aqui é onde? Atrás da tela, dentro dela? Em cima, embaixo, perto ou longe? Pense bem, você aí. Se estou perto, como é que você não me vê? Se estou longe, como é que você responde? Muito interessante, né, gente? Então, você reparou que nesse texto, o que acontece aqui? É um diálogo, né? Repara, até coloquei a imagem aqui, ó, do menino assustado. Imagina você tá mexendo no seu computador e de repente, do outro lado, alguém começa a te pedir ajuda, falar com você desse jeito aí, como a gente leu no texto. Você percebeu que, querendo ou não, se formou aí um diálogo? Alguém conversando com outra pessoa, pedindo ajuda, né? A ideia era essa, né? Então, olha só. Na primeira questão, a partir de uma pequena narrativa, o eu lírico do poema, eu lírico, é sempre a voz que fala, né? Essa voz aí, conforme eu vou lendo, é essa forma, né, de apresentar uma informação que está acontecendo. Então, ele deseja provar que no ambiente virtual as pessoas são sempre boas e confiáveis. Ele discute as relações de proximidade e distância que a internet pode proporcionar às pessoas. Ele destaca a ausência de empatia entre pessoas nas redes sociais. Ou ele deseja influenciar as pessoas a entrarem com ele no cyberespaço. E aí? Qual você marcou lá na prova? Você lembra? A resposta certa é a B. Por quê? Porque se você reparar ao longo do texto, ele acaba trazendo essa questão das relações de proximidade e distância, né? Eu tô aonde, eu tô aqui, você aí, mas se eu tô longe, né? Você consegue me responder, mas se eu tô tão perto e a gente não consegue, né, se ver, como é que é isso, né? A gente não é um longe perto, é um perto longe. Então ele acaba trazendo essa discussão aí com relação à proximidade e distância que a internet pode proporcionar às pessoas, tá certo? Então, muito bem, se você marcou a letra B aí, ó, já tem um pontinho, né? Vamos lá. Questão 2. No verso, fui fisgado pela rede. A palavra rede, ela assume 2 possíveis significados, né? Quais são? Aí pede para você identificar.
A rede ela pode ser um objeto utilizado em pescaria e internet? A rede aí pode ser a internet e as redes sociais? A rede pode ser as linhas telefônicas e entrelaçado de fios utilizados para descansar? A rede pode ser os relacionamentos presenciais e relacionamentos à distância? E pode ser, então, fui fisgado pela rede. O que você marcou lá? Na verdade, ele quer saber, olha só, a questão é, a palavra rede, ela assume dois possíveis significados, né? Um é a internet e o outro é o objeto utilizado em pescaria. Então, dentre essas opções aqui, né, a que mais se condiz aí, né, com a rede é essa aqui, ó, objeto utilizado na pescaria, aquela rede, né, que eles jogam para pescar, ou a rede aí da internet, que proporciona aí essas comunicações, tá? Então, a letra A, né, gente? Muito bem. Vamos para a questão 3. Analise as afirmativas sobre os versos abaixo. Em seguida, você vai assinalar a alternativa correta. Então, olha só. Valha-me, São Longuinho, eu já dei meus 3 pulinhos, mas não consigo me achar. Então, você tem o pronome oblíquo me, veja bem, aqui, ó, tá? Com a setinha aí para você observar. Pronome oblíquo me, nas duas ocorrências, funciona como um pronome substantivo e sujeito do verbo? Vamos ver a 2. Porque tem outro me aqui, ó, mas não consigo me achar, tá? Achar o quê? Vai pensando aí. O pronome meu, ele é classificado como possessivo, ó, onde tem aqui o meu, ó, eu já dei meus 3 pulinhos. Ele é classificado como possessivo e no contexto ele funciona como um pronome adjetivo. E aí? Na 3, o pronome eu é classificado como pessoal do caso oblíquo e no contexto ele desempenha as funções de substantivo e sujeito da ação verbal. O eu é classificado como pessoal do caso oblíquo, gente? Pensa aí. E na 4, já e não são advérbios. Eles desempenham a função de adjuntos adverbiais, o já é de tempo, o não é de negação. Então, já deu para você identificar, né, quais são as certas. Vamos lá ver a resposta? Ele diz pra gente, então, que estão corretas apenas a 2 e a 4. Justamente, ó, o pronome meu, ele é um pronome possessivo, ele funciona aí como um pronome adjetivo, porque o pronome adjetivo, ele acompanha, né? Muito bem. Meus pulinhos, meus 3 pulinhos, tá? E a outra que ele diz é a 4, né? Justamente, ó, os adjuntos adverbiais. Já e não, já é tempo e não é negação, tá certo? Ok, então se você marcou aí a letra C, você acertou apenas a 2 e a 4, tá? Vamos lá para a questão 4. Esse tipo de exercício, gente, tem que analisar todas as opções. Lembra que eu falava nas videoaulas, nos exercícios passados? Não tenha pressa de sair marcando, mas procure analisar todas elas, tá? Na questão 4, assinale a alternativa em que o pronome destacado não está corretamente classificado. Então, olha só. Ei, você que está lendo esta página, esta é um pronome demonstrativo? E aí, se, né, o certo na prova era o quê? Ah, isso aqui tá certo. Então, você já vai eliminando, entendeu? Eu preciso de sua ajuda. Sua é um pronome possessivo? Outra correta, tá vendo? Não sou nenhum marginal. Nenhum aqui é um pronome indefinido? E aí, você já vai também marcando. Atrás da tela, dentro dela. Dela é um pronome demonstrativo? Dela? Então, cuidado, né? Não é um pronome demonstrativo. Dela, eu tenho aqui o quê? Uma preposição, uma contração aí, né? Uma união do de, preposição de, mais o pronome pessoal ela, tá?
Então, a incorreta aqui é justamente a letra D, certo? Anota aí, para não perder nenhuma parte da correção. Vamos lá, para a questão 5. A única alternativa em que o pronome destaque não desempenha a função de adjunto adnominal qual é? Então, vamos relembrar. O adjunto adnominal são aquelas classes gramaticais, né? Deixa eu só aqui conversar com você. Vamos relembrar. Adjuntos adnominais são aquelas classes gramaticais que acompanham o substantivo. Você tem como, exercendo a função de adjunto adnominal, pode ser o artigo, pode ser o adjetivo, né? Pode ser um pronome, pode ser um numeral, tá? Então, todas elas, se estiverem relacionadas ao substantivo, você terá aí um adjunto adnominal, tá certo? Então, vamos observar nesse exercício aqui, qual é, né, a questão. Ó, a única alternativa em que o pronome em destaque não desempenha a função de adjunto adnominal. Qual é, então? Digo, este monitor, eu preciso de sua ajuda. Que lugar é este aqui? Porque, gente, ó, aqui é advérbio, né, de lugar. Então, este não está relacionado ao substantivo, tá? Eu já dei, ó, meus é adjunto adnominal, ok? Eu preciso de quê? Da sua ajuda, adjunto adnominal. Este monitor, adjunto adnominal, tá? Muito bem, então letra C, ok? Porque este é um pronome demonstrativo e está ao lado aqui de um advérbio, né? Aqui, advérbio de quê? De lugar, tá? Então, você marca aí a letra C. Na questão 6, você vai assinalar a alternativa que não apresenta adjunto adverbial de lugar. Então, olha só. Estou perdido na internet. Está perdido onde, né? Na internet. Então, aí é lugar. Não fique me olhando de lado. Olha C. Que lugar é este aqui? E a D. Se estou perto, como é que você não me vê? E aí? Qual das alternativas não apresenta adjunto adverbial de lugar? A B, né? Ó, não fica aqui, é negação, verbo ficar, né? E olhando de lado, né? Ficar olhando de lado é mais para o modo como a pessoa está olhando, né? Então, não tem aqui adjunto adverbial de lugar, letra B, tá? Muito bem. Na sua prova ainda teve um segundo texto, né? Que é esse aí que nós vamos ler agora, tá? Esse texto 2 tem como título Vício em Games aumenta problemas pessoais, diz um estudo. Então, olha só. Aproximadamente 10% de todas as crianças e adolescentes americanos estão viciados em videogames e, por esse motivo, enfrentam problemas em suas vidas escolares e pessoais. Descobriu um estudo recente. O estudo é resultado de uma pesquisa com 1.100 jovens entre 8 e 18 anos e revelou que os viciados em videogames recebem notas mais baixas na escola e estão mais predispostos a serem diagnosticados com problemas de déficit de atenção. Quase 25% dos entrevistados se assumiram viciados em jogos, enquanto 44% disseram ter amigos que o são. Quanto ao tempo médio em frente ao videogame, crianças entre 8 e 12 anos jogam cerca de 13 horas semanais, enquanto adolescentes dos 13 aos 18 anos jogam aproximadamente 14 horas. O público masculino é mais assíduo, chegando a jogar 2 vezes mais que o público feminino. Embora muitas análises sejam negativas, algumas investigações contam a favor dos videogames. Estudos recentes apontam para a aplicação de jogos no estímulo da memória, principalmente entre o público idoso, e outras pesquisas somam pontos quanto ao benefício dos jogos, como, por exemplo,
a que descobriu que o desempenho dos cirurgiões jogadores era melhor que o de doutores que não jogavam videogames. Então são pesquisas, né, gente? Pesquisas que são realizadas com um grupo de pessoas para verificar aí como tem sido a reação, né, dos jovens, das crianças, aí inclusive dos adultos, com relação a esse vício aí de jogar videogame, tá? Então, com base nesse texto, vamos às questões. E aí, a questão 7 pergunta o seguinte: segundo o texto, o uso de videogames deve ser abolido para a garantia da saúde de crianças, jovens e idosos? É isso que o texto fala? Ó, precisa acabar com os videogames, né? Porque não tá dando certo, não tá garantindo aí saúde para as crianças, para os jovens. É isso que o texto está falando? Não, né? Então você já vai eliminando. As meninas estão mais propensas a se viciarem em jogos online? O texto também fala isso? Letra C. Os videogames nem sempre são prejudiciais à saúde. E a letra D. Crianças e adolescentes viciam-se em jogos porque enfrentam problemas na escola. O texto falou isso, gente? Não, né? Então vamos ver aí qual é a questão certa. A C. Apesar de apresentar um grande índice de problemas, né, na infância, na juventude, a questão do vício, a questão de desenvolver o déficit de atenção, o texto ainda traz que os videogames nem sempre são prejudiciais. Por quê? Porque se for ver a questão dos idosos, se for ver lá o comparativo entre os médicos que jogam ou não, médicos cirurgiões, talvez porque justamente o videogame ele atrai a atenção, né? E existe algumas profissões que aquele profissional ele precisa realmente de ter uma atenção mais firme. Então, assim, ele traz a questão negativa, o ponto negativo do videogame para esses jovens e adolescentes que estão numa fase de desenvolvimento, mas ele também traz um lado positivo para esses que talvez já tenham desenvolvido e agora precisam trabalhar, né, outras áreas e outros pontos aí neurológicos, enfim, tá? Então a questão certa é a questão aí da letra C, ok? Então é preciso ler o texto com atenção, não só focar no ponto negativo, mas entender que subentendido ali, ou talvez num outro ponto de vista, ele também apresente um lado positivo, tá certo? Na questão 8, gente, vamos lá. De acordo com as regras que normatizam a concordância verbal, olha só, quase 25%, olha a porcentagem aí, dos entrevistados se assumiram viciados em jogos. O verbo ele aparece flexionado na terceira pessoa do plural. Por quê, gente? Ele está concordando com o quê? Com 25%, com entrevistados, com viciados ou com jogos? Vai lá de novo, ó, quase 25% dos entrevistados, né? Se assumiram, então, viciados. Ou seja, o verbo ele vai plural porque ele acompanha, ele concorda aí a palavra entrevistados, tá? Muito bem. Vamos então para a questão 9. Complete as frases abaixo com a forma adequada do verbo entre parênteses. E em seguida você vai assinalar a alternativa que preenche corretamente essas lacunas, tá? Então vamos lá. Você vai conjugar o verbo, né? Passar, aprender, apontar. Depois você vai lá e marca, tá? A opção mais adequada e correta, tá certo? Olha só. Cerca de 45% da população jovem brasileira. Então preste atenção, 45% da população. Então é uma parte, né? Então vamos lá. 45% da população jovem brasileira, mais de 2 horas por dia em redes sociais. O verbo é o verbo passar. Então como vai ficar? Tá concordando aqui com jovem brasileira, você deixa o verbo no singular, passa, né? Porque a população jovem brasileira passa mais de 2 horas por dia, tá? Segundo o estudo, crianças e adolescentes, agora olha só, crianças e adolescentes. Então agora você põe esse verbo lá no plural,
aprendem, né? Na verdade, você flexiona ele. Então, segundo o estudo, crianças e adolescentes, repara aqui que é composto, né? Aprendem melhor com o uso de jogos, tá? E a terceira, aquele foi um dos estudos que apontaram, porque, olha só, aquele foi um dos estudos que apontaram, né? Então você tem também o pronome antes aí do verbo. Então, ou seja, esse verbo ele concorda com a palavra que vem antes do pronome. Se estudos aqui está no plural, o verbo também é flexionado, deve ser flexionado, tá? Então, aquele foi um dos estudos que apontaram a eficácia dos jogos no ensino, ok? Então, você tem aqui cerca de 45% da população jovem brasileira passa mais de 2 horas, tá? Você tem uma partitiva aqui, ele pode tanto considerar a palavra mais próxima do verbo, como considerar a porcentagem, ok? E aí, se ele considerasse aqui, você poderia colocar no plural, não foi o caso, ele considerou a singular. E as outras duas flexionadas aí, tá? Para o plural, acompanhando então os seus sujeitos, ok? Então, vamos lá? Letra A, né? Passa, aprendem e apontaram, certo? Na questão 10. Deixa eu só voltar aqui. Ah, é. Passa, aprendem e apontaram. Tá certinho. Esse aqui era outro verbo. Vamos ver a 10. Você vai reler o parágrafo abaixo. Olha só. E vai considerar verdadeira ou falsa as afirmativas sobre ele. Então, você vê como é importante a leitura, né? Olha só, aproximadamente 10% de todas as crianças e adolescentes americanos estão viciados em videogames. Então, vamos lá, aproximadamente os 10%, né? De todas as crianças e adolescentes americanos. Eles estão viciados. Por que, gente, ele focou em americanos? Porque ele fez essa pesquisa lá, tá? Isso não quer dizer que nos outros países não tenham também esse problema. É que a pesquisa foi realizada lá com o povo americano, com as crianças e os adolescentes americanos, tá? Então, olha só. Eles estão viciados em videogames e, por esse motivo, enfrentam problemas em suas vidas escolares e pessoais. E aí, quem descobriu isso, esses dados, foi um estudo feito recentemente, né? Uma pesquisa realizada, como a gente leu no texto, né? Com mil jovens e adultos e crianças, ok? E aí ele traz pra gente 3 opções. A primeira diz o seguinte: o verbo estar, ele concorda em número e pessoa com crianças e adolescentes? Aí tu volta lá, ó. Quer saber o verbo estar, né? Aqui. 10% de todas crianças e adolescentes estão, né? Sim, concorda. Então vamos lá. Os pronomes esse e suas no contexto funcionam como adjuntos adnominais? Se você quiser, volta lá. Ó. Esse motivo em suas vidas escolares, né? E tá acompanhando aí o substantivo. Então, guarda aí. Vamos lá. Olha a terceira agora. A expressão em suas vidas escolares e pessoais, no contexto, funciona como adjunto adverbial de tempo? E aí? Em suas vidas escolares e pessoais? Não, né? Vamos voltar lá para você ver. Ó. Aqui. E por esse motivo enfrentam problemas em suas vidas escolares e pessoais. Não tem nada a ver com a questão de tempo aqui, não. Então, nós temos aí 2 verdadeiras e uma falsa. A primeira e a segunda estão verdadeiras, né? São corretas. E a terceira é falsa, tá? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, gente, assim a gente realizou aí a correção da prova, tá? Faça essas anotações no seu caderno, e aí quando você pegar o resultado, você confere, né? O que você acertou, tá certo? E a gente continua com as nossas aulas aí para as próximas provas que virão, tá certo?
Então tá, fica com Deus, tchau, tchau, bons estudos.